Então vamos lá, a gente vai ver dentro do Cavity Mill agora um ícone que a gente não tinha visto ainda, que é o Cut Levels. A gente tinha setado 1 mm aqui para o Global Depth Per Cut, que é para tirar de 1 em 1 mm na profundidade. Entrando no Cut Levels, ele mostra para a gente aqui os planos que ele vai usinar a peça, né? Percebam que tem planos grandes e planos pequenos, ok? Esses planos grandes, ele faz o quê? Sempre que vai colocar no início e no fim da usinagem, e esse que está no meio é porque nessa região ele identificou alguma face que é planar, que ela é paralela com o plano XY do seu sistema de coordenada, ok? Então toda face que for plana no modelo, ele vai criar esse plano maior aí. Para quê? Para forçar a usinagem naquela altura, deixando 1 milímetro de material que foi o que você deixou para essa operação, ou o valor que você determinar, né? Porque se fosse dividir as profundidades aleatoriamente, ele poderia deixar para vocês aí um material excessivo numa região planar, ok? Então como que a gente trabalha com esses caras? Perceba que ele está laranja, tem uma região selecionada. Se eu quiser adicionar, modificar a profundidade de corte nessa região aqui, então em vez de mexer no Global Depth Per Cut, que ele mexeria para todo mundo, a profundidade de corte, eu mexo nesse Local Depth Per Cut, que é localmente, então nessa região que está em laranja. Percebam que eu vou digitar aqui 3 milímetros e dar um Enter no teclado. Olha lá, ele mudou para de 3 em 3 até essa altura, e o restante ficou de 1 em 1 milímetro, ok? Se eu quisesse adicionar um plano maior aqui no meio, eu tenho várias formas de fazer. Uma delas é o que? É através dessa altura aqui, ó. Se eu tiver com o plano, só o primeiro plano lá em cima em laranja, ele está em 0. Quando eu passo para o próximo, que é esse aqui, está em 35. Ou seja, se eu quiser criar um a menos 20 aqui, a 20 milímetros abaixo, é só eu colocar na estrelinha, que é o que cria os planos, e digitar aqui dentro dessa caixinha, Range Depth, 20 milímetros, e dar um Enter no teclado. Olha lá, ele criou o planinho e separou a região aqui. Então, nessa região agora, eu posso falar, eu quero de 3 em 3, na próxima eu mudo aqui pela seta verde, quero de 2 em 2, dou um Enter aqui, e na última de 1 em 1, ok? Então eu consigo controlar gradativamente a profundidade que eu quero tirar, ok? Ele serve tanto para controlar gradativamente, quanto, por exemplo, para limitar a usinagem até uma determinada altura. Se fosse uma cavidade profunda e eu quisesse usinar até só uma determinada altura, com uma ferramenta curta, e depois trocar a ferramenta por uma ferramenta longa e usinar o restante, o que eu faria? Eu quero deletar esse passe aqui, ó. Então eu seleciono essa região e dou o delete. E quero deletar essa outra aqui também, ó. Dou o delete. O que ele vai fazer? Ele vai usinar só esse trecho. Aí depois que você calculou e ele fez até aquele trecho, o que vocês poderiam fazer? Copiar essa operação, colar ela, trocar o nome dela para desbaste 2, por exemplo, trocar a ferramenta por aqui por uma ferramenta longa, que no caso aqui eu não tenho, eu vou usar a mesma, ok? Mas trocar por uma ferramenta mais longa e fazer o quê? Entrar dentro do Cut Levels dessa segunda operação, resetar novamente aqui, ó, para ele fazer novamente de 1 em 1, adicionar o passe de novo pelo Insert Range, pela estrelinha, naqueles 20 milímetros, só que agora, em vez de deletar a parte de baixo, deletar a parte de cima. Como que eu deleto a parte de cima? Se eu deletar agora, ele vai deletar esse plano que está selecionado aqui, ó. Então, para mim deletar a parte de cima, eu tenho que voltar a seta aqui e pegar o plano lá de cima somente e deletar ele, ó. Que aí ele deleta até o próximo. Olha lá, ó. E aí agora ele vai usinar o quê? Daqui para baixo, tirando no valor que eu colocar aqui no Global Depth Per Cut, ou colocar no Local Depth Per Cut ou no Global Depth Per Cut.
ok? Então dou um ok e mando calcular novamente. Então vai ter uma operação com uma fresa curta até uma altura e com uma fresa longa até na outra altura. Isso simbolizando numa cavidade longa, ok, pessoal? Outra coisa, dentro do global, se eu quiser, vamos resetar ele novamente. Se eu quiser inserir um plano sem digitar o valor aqui, eu posso clicar na estrelinha e simplesmente clicar num ponto da peça, ó, ele automaticamente adiciona naquela altura para mim um plano maior para dividir a região ali, ok? A qualquer momento, me arrependi daquilo que eu estou fazendo, volto aqui em cima e reseto o auto-regenerate aqui para ele calcular tudo com 1 milímetro de novo, ó, e fazer os planos originais. Ok? Então isso aqui é o Cut Levels.